Você já se sentiu abandonado por Deus alguma vez na vida? Você já teve a sensação de que Deus, de fato, lhe deixou na mão no momento em que você mais precisava? Se você já experimentou algum desses sentimentos, eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, que eu quero compartilhar com você, no vídeo de hoje, a depressão como mascaramento da presença de Deus, ou aquela situação em que a depressão acaba por esconder o rosto de Deus. Eu sou o Cláudio Miranda, do canal O Evangelho na Rede, e estou muito feliz em tê-lo comigo. Nós estamos retomando as nossas reflexões sobre o livro Crentes Deprimidos, Coisa do Diabo ou Pedagogia Divina. Eu queria agradecer a você que tem acompanhado os meus vídeos, porque nós já fizemos uma longa caminhada, já percorremos toda a primeira parte do livro. E agora eu quero convidá-lo a percorrer comigo a segunda parte. Se você que não viu ainda os vídeos anteriores, eu remeto você a eles, e então acompanhe comigo os novos vídeos que nós estaremos compartilhando. Toda a segunda parte do livro eu o escrevo debaixo de uma ideia, de um pensamento. O pensamento de que a depressão acaba por mascarar a presença de Deus, acaba por, de alguma maneira, esconder o rosto de Deus e nos dar a sensação de que Deus não está presente, que Deus se ausentou e nos abandonou. É sobre essa ideia que eu penso o tempo todo o livro e escrevo cada um dos capítulos. E quando eu comecei meu ministério, eu trabalhei numa cidade chamada Santa Maria, bem no centro do estado do Rio Grande do Sul. Essa cidade é conhecida como Santa Maria da Boca do Monte, por causa de uma particularidade geográfica. A cidade foi construída sobre um vale e ela é circundada por montanhas. Então, por causa disso, ela tem também um clima muito específico. No verão é extremamente quente porque o calor se mantém sobre o vale, transformando a cidade numa espécie de estufa. No inverno, exatamente o contrário. Se mantém então a umidade e o frio, e você tem um clima muito frio e muito úmido, e inclusive uma neblina que acaba permanecendo sobre a cidade por boa parte do dia. Na casa em que eu morava, a sacada dos fundos dava de frente para a montanha. E pela manhã eu costumava olhar na sacada e eu sempre brincava perguntando: cadê a minha montanha daqui? Quem foi que retirou minha montanha do lugar? Porque a neblina literalmente não dava qualquer chance de enxergar qualquer coisa a respeito da montanha ali. Mas quando chegava lá pelas 11 horas, se você voltasse na sacada, você poderia enxergar a montanha, porque a neblina estava se dissipando e eis que lá estava a minha montanha. Não houve um só dia em que a montanha não estivesse lá, mas nas primeiras horas do dia você podia jurar que ela não estava lá, mas ela estava e permanece lá até hoje ainda, todos os dias. Eu sempre associei essa situação com a condição depressiva. A depressão é mais ou menos como essa neblina que acaba por esconder a montanha. Ou seja, quando a gente está nesse estado de depressão, o véu das aparências acaba por esconder a presença de Deus, por mascarar a presença de Deus, e nós acabamos então pensando e acreditando que Deus não está presente porque nós não podemos enxergá-lo. Estamos tão submetidos a esse véu das aparências e das circunstâncias, esse estado depressivo, que literalmente ele encobre o rosto de Deus. Agora, isso sempre está associado a algum grau de frustração. Eu lembro, por exemplo, o relato no caminho de Emaús. Os discípulos estavam extremamente decepcionados porque todas as suas expectativas haviam sido desfeitas. Era o terceiro dia depois da crucificação e eles iam caminhando e falando dessa frustração, dizendo: a gente apostou todas as fichas neles, esperávamos que fosse ele quem restauraria a glória a Israel e levasse a nossa nação a dias gloriosos. No entanto, agora, terceiro dia já, que tudo acabou e as nossas expectativas não se realizaram.
E aí, diz o texto que Jesus então se aproxima deles e pergunta: que palavras são essas que vocês vêm trocando pelo caminho? Que conversa é essa? E eles então olham para Jesus e respondem indignados, dizendo: és tu o único em Jerusalém que não sabes e não conhece as coisas que aconteceram nesses dias? Até as pedras de Jerusalém sabem o que aconteceu nesses dias, e tu é o único que não sabe de nada o que está acontecendo? Agora, eu acho isso extremamente irônico, porque é Jesus que está andando com ele. É o próprio Deus que os encontra no caminho em meio à sua frustração, e eles simplesmente não reconhecem a presença de Deus e passam a perguntar: Deus, tu é o único que não sabe do que está acontecendo? Aliás, não é pergunta, é uma acusação. Tu és o único em Jerusalém que não sabe do que está acontecendo, que não vê o que nos acontece? Agora, isso é típico do sentimento depressivo. Acabamos deixando que o véu das circunstâncias escondam o rosto de Deus, e como nós não conseguimos enxergá-lo, nós o reputamos como ausente. Elias, o nosso profeta depressivo, ele parece compartilhar dessa mesma condição. Lá está ele, dentro da caverna, reclamando, deprimido, frustrado, dizendo: mataram todos os teus profetas, eu fiquei só e também estão atrás de mim, e por isso eu tenho que estar escondido. E nesse momento, Deus vem para atualizar as coisas a Elias, dizendo: Elias, as coisas não são dessa forma. Deixa eu te dizer como é que as coisas são. Na verdade, existem pelo menos 7.000 que não beijaram a Baal. E quanto a você, existe um futuro ainda, há um ministério que eu quero e espero que você ainda realize. Há continuidade, há amanhã, há futuro, há algo para além da depressão, é o que Deus está dizendo a Elias. Então Deus trata com Elias, Elias sai dali, e Elias de fato ainda cumpre bons anos de ministério, como nós temos a oportunidade de conhecer quando lemos a história de Elias. Toda a segunda parte do meu livro, Crentes Deprimidos, Coisa do Diabo, Pedagogia Divina, eu escrevo dominado por este pensamento, por esta ideia. De fato, cada um dos capítulos desta segunda parte procura responder à pergunta: Deus, onde tu estás? Deus, aonde está você agora, quando eu mais preciso e que eu tenho a sensação de que tu estás ausente? E cada um dos capítulos tenta mostrar que, apesar das aparências, apesar deles não conseguirem enxergar a presença de Deus, Deus está presente ali, e está necessariamente presente, porque Deus é o Deus onipresente, é o Deus que está presente em todo lugar. Então necessariamente Ele está, não pode nos deixar, e não pode haver um só lugar e um só dia, um só momento que Ele não esteja conosco, porque Deus é o Deus da Bíblia é o Deus onipresente, ou seja, presente o tempo todo e em todo lugar. Eu convido você a fazer essa caminhada comigo e que a gente possa estar compartilhando nos próximos vídeos, então, como fizemos na primeira parte. Antes, porém, eu quero convidá-lo a clicar aí no link logo abaixo, se vai cair na plataforma da Hotmart e vai poder baixar o texto integral deste livro. E eu disponibilizei ali no formato de e-book pelo valor de um cafezinho, muito barato mesmo, para que muitas pessoas possam adquiri-lo. E isso vai fazer com que você possa acompanhar de maneira muito mais proveitosa todas as reflexões que estaremos fazendo aqui. Eu quero deixar a você um grande abraço, a gente se encontra nos próximos vídeos e até lá, se Deus quiser.